Shelach vai falar sobre esse episódio que nós entendemos como o maior desastre interno do povo de Israel. Por quê? Porque através desse episódio, desse desastre, que não veio de fora, veio de dentro. Foi uma rebeldia interna, foi uma incredulidade generalizada. Depois que o Eterno tinha dado várias revelações ao povo de Israel, aquele povo, segundo a própria palavra de Deus, diz que o Eterno se irritou. E ele diz: até quando esse povo vai me irritar com a sua incredulidade? Depois que eu mostrei toda a minha glória no Egito, depois que eu mostrei toda os meus sinais pelo deserto, depois que eu fiz cair um maná do céu, depois que eu fiz sair a água da rocha, depois que eu trouxe carne em abundância, depois que eu destruí o exército do faraó, depois que eu abri o mar vermelho, até quando eles ainda se manterão incrédulos diante de mim? Me irritarão. E nós vemos também Yeshua com a mesma indignação, quando ele fala para o povo: até quando vocês estarão incrédulos? O Eterno tem dado sinais sobrenaturais no meio de nós, e vocês ainda rejeitam o Filho do Homem. Se todos esses milagres tivessem sido feitos em Tiro ou em Sidom, ou seja, nas nações, entre os gentios, que vocês tanto repudiam, eles já teriam crido. Essa geração vai ser julgada pelo povo de Nínive, que mal viu o sinal do Senhor, e eles fizeram techuvá. E nós vamos entender que o Eterno, ele se irrita grandemente com o seu povo, porque ele recebeu uma revelação e continuou com o coração incrédulo. Essa vai ser um episódio de maior desastre, porque ele causou a morte, e nós sabemos que é a morte real de toda uma geração de 20 anos para cima. Aquela geração não entrou em Eretz por causa da incredulidade. O Eterno diz: por 10 vezes eles me tentaram, essa é a 10ª vez. Então nós sabemos que Deus tem um limite. Deus tem um limite. Deus se revela para nós. Deus se revela para nós. É um dia, é 2 dias, e às vezes a gente esquece e duvida. Deus vai se revelando ao longo dos anos, e muitas vezes a gente: será que o Senhor vai fazer isso? Eu sei que é a vontade dele, mas será que Ele vai? Nós temos que cuidar para não irritar o Espírito de Deus. A gente tem que cuidar muito para não irritar o Eterno, porque Ele se revela para nós, e nós temos que ter fé, gente. Porque o pecado do bezerro de ouro não foi tão grave quanto esse pecado de incredulidade. O pecado do bezerro de ouro foi uma idolatria escancarada diante de todo o povo. Disseram: esses são os deuses, esse é o Deus que vos tirou do Egito. Mas o Eterno perdoou aquela geração. Mas agora, com a incredulidade daquele povo, Hashem decretou que todas as pessoas que lamentaram de 20 anos para cima não entrassem no seu descanso. Eu creio, isso é
é minha posição, que a gente não deve levar isso literalmente, exatamente 20 anos, porque Deus é justo, e que com certeza tinha gente com mais de 20 anos que não pecou com essa incredulidade e que entrou na terra prometida. Nós temos um caso na tradição judaica que diz de uma mulher, não me lembro qual que é, que estava na terra prometida e ela durou muitos anos, né? E a tradição judaica diz que ela estava naquela geração de Moshe. Então ela tinha entrado também. A regra é: aquele que creu, passou. Aquele que creu, chegou. Aquele que creu, entrou na terra de Israel. E isso parece simples. O que é crer? Será que crer é só acreditar? Será que crer é só saber que é uma realidade e que você afirma essa realidade? Não. Crer é muito mais do que isso. Crer é viver. Se você crê que Yeshua é o Mashiach, então ele deve ser o Senhor da tua vida, o Redentor da tua vida. O Eterno deu o Mashiach para nós, para que possamos reconhecê-lo como Mashiach e obedecer aquilo que ele ensinava. Crer é obedecer, crer é vivenciar. E o que Yeshua ensinava? A Torá. E ele mesmo fala: as palavras que eu digo não são minhas, mas as palavras daquele que me enviou. Baruch Hashem. Crer é obedecer. E aquelas pessoas que creram que o Eterno era poderoso para levá-los para a terra, independente se era um exército poderoso, independente se tinham gigantes de 3,5 metros de altura, o Eterno é poderoso, porque eu vivenciei isso, eu vi com meus olhos o que o Eterno fez com o exército de Faraó no Mar Vermelho. Eu creio porque Deus se revelou para mim, e eu vi as pragas no Egito, e eu vi a morte de todos os primogênitos. Eu creio porque eu vi, e eu vivenciei isso, e eu não posso negar isso. Eu não posso negar a minha memória, eu não posso negar aquilo que Deus fez para mim no meu passado. E isso cabe para nós. Todos nós tivemos uma vivência com o Eterno. Todos nós vimos milagres. Todos nós vimos Deus amparando quando nós estávamos em dificuldades. Em ocasiões de angústia, Ele levantou. Todos nós vimos os milagres, talvez não com a mesma intensidade do povo de Israel, mas nós vimos Deus mudar a nossa vida. Nós vimos Deus fazer milagres com outras pessoas, através de nós e através de outras pessoas. E nós sabemos que isso era a realidade, porque foi diante dos nossos olhos. Curas, coisas tremendas. Como poderemos esquecer? Mas eu digo para você, meus irmãos, vocês, que o homem esquece. Nós esquecemos. A nossa razão e a nossa lógica sempre vai começar, não em todos, né? Mas vai começar a tentar confundir a nossa mente. Isso é força, né, da mente humana. Muitos dizem isso. Aquela enfermidade, na verdade, era algo psicológico, e que naquele momento aconteceu essa cura, mas na verdade não é uma cura. Quanta mentira! Muitas vezes nós queremos nos enganar.
alguns falam que é energia quântica, e tudo que envolve isso aí. Sim, já entra a ciência no meio. Gente, nós não podemos esquecer quem nós fomos. Não podemos esquecer da onde o Eterno nos tirou. Nós não podemos nos esquecer o que nossos olhos viram. Porque é baseado nisso, nessa experiência que nós temos, é que o Eterno vai colocar cada vez mais obstáculos, para que a nossa fé possa suplantar isso. Vai chegar uma hora e a gente vai olhar e falar da seguinte forma: mas como? Como eu vou conseguir isso? E se nós olhássemos para trás e somássemos tudo aquilo que o Eterno fez conosco, mesmo que esse próximo obstáculo seja gigante diante de nós, nós temos que crer, porque a nossa fé tem que ser desenvolvida. Ontem nós conseguimos passar aqueles obstáculos que hoje nós passaríamos com muita facilidade, mas esse de hoje é um obstáculo muito grande. Por quê? Porque Deus quer que você passe. E depois que você passar esse obstáculo, vai vir obstáculos ainda maiores. Nós temos que nos fortalecer. Isso é o crescimento espiritual. Não podemos voltar atrás, não podemos duvidar, não podemos ter incredulidade, porque o Eterno conta com pessoas ousadas. Os covardes, o que aconteciam numa guerra? Olha, vocês que casaram agora, volta para casa. É justo, né? Você não passou ainda um ano com a sua esposa, pela lei, você não precisava ir para o exército. Você que acabou de montar sua casa, você que acabou de plantar uma vinha, volta para casa. Vai desfrutar. Outras pessoas vão no seu lugar. E o Eterno também fala, e a lei, a Torá diz assim: e você que está com medo, volta para casa. Você que está com medo, não vá lutar com medo. Volta para casa. Você não está preparado. Pessoas que temem os outros homens, pessoas que temem os obstáculos, não estão preparados ainda. Deus quer pessoas ousadas. Davi enfrentou um Golias, um gigante. Ele não conseguia nem levar a armadura, mas Deus honrou a ele com pedra, coisa que as pessoas chutam, que pisam no caminho. Ele escolheu aquelas pedrinhas e foi ousado. Nem o rei, nem o general, nem o mais valente de todos aqueles soldados tiveram coragem que um rapaz teve, e ainda enfrentar com pedra. Deus faz coisas tremendas. Nós temos que ter ousadia. E essa ousadia de Davi veio da onde, meus irmãos? Quando ele estava falando com Shaul, ele falou para ele: eu vou. E eles estavam querendo impedir. Não, esse menino tá... Pega a camisa de força. Bebeu muito vinho. Bebeu, mas acontece alguma coisa. O que ele falou? O que Davi falou? Aonde estava a força de Davi? Na sua memória. A força de Davi estava na experiência que ele teve com o Eterno. E ele falou assim: eu estava no campo e veio um urso, e eu defendi as ovelhas com pedra. E não aconteceu uma só vez. Eu enfrentei um leão. A força de Davi estava na sua memória. A força de Davi estava na sua experiência pessoal. A experiência pessoal que nós temos com o Eterno, ninguém tira. Nenhum erudito da Torá e nenhum grande sábio pode tirar uma experiência que você teve com o Eterno.
porque é algo que é uma preciosidade que Ele deu para você, só para você e para mais ninguém, e isso é a sua força. Isso é a força que nos mantém em pé. A lógica pode falar uma coisa, as circunstâncias podem influir em outras, mas Davi, ele tinha certeza de que o Eterno não ia deixar que aquele incircunciso falasse mal do povo de Israel e falasse mal do Eterno. E ele, com certeza, e ele falou, mesmo que eu morra, eu não vou escutar desse incircunciso. Mas ele tinha a certeza que assim como ele conseguiu matar um urso e um leão, ele ia também conseguir destruir aquele blasfemo. Com certeza, era uma barreira muito maior do que o urso e muito maior do que o leão. Era um homem destro de dar guerra. Era um gigante de 3,5 metros a 4 metros de altura. Com armas gigantes. E ele, um rapaz que não tinha experiência nenhuma com armas convencionais. Esses espias, eles entraram dentro da terra e trouxeram o início de uma maldição. A tradição judaica diz que foi no dia 9 de Av que aconteceu isso. E a partir desse 9 de Av, nós vamos ver vários acontecimentos. O Talmud, Tanit, Tratado de Tanit 29:1 diz o seguinte: aquela noite era o 9º dia do mês de Av, e o santo bendito seja ele falou aos Bene Israel: as lágrimas que derramastes naquela noite eram falsas, sem motivo algum, porém eu hei de determinar aquela noite como ocasião de pranto real pelas vossas gerações. Quando eu era pequeno, eu me lembro uma vez que meu pai começou a me dar uma bronca, que eu tinha feito alguma coisa errada. Daí eu comecei a chorar. Daí meu pai falou assim: olha, eu ainda não te bati, você já está chorando? Então eu vou te dar um motivo para você chorar, não chora. Eu tive que ir lá e engolir aquele choro. Meu pai, de uma certa forma, estava repetindo aquilo que o Eterno falou. Os Bene Israel tinham motivo de estar chorando? Não tinha motivo algum. O Eterno tinha feito todas as maravilhas no Egito. O Eterno já tinha feito sinais e maravilhas. Eles tinham em sua mente, era a mesma geração, meus irmãos. Não era uma geração anterior. Eles tinham visto com os próprios olhos os sinais e as maravilhas. Por que o Eterno não iria destruir toda aquela gente que estava na terra, se ele já fez tantas coisas com o Egito? Nesta data, 9 de Av, nós vamos ver, na mesma data, meus irmãos, o que aconteceu no deserto. Houve o decreto, toda aquela geração faleceu, estamos generalizando. O primeiro templo foi destruído pelos babilônicos no dia 9 de Av. Primeiro templo, no mesmo dia. Interessante isso, né? Não obstante, o segundo templo também no dia 9 de Av. Coincidência? Os dois templos no mesmo dia. E mais esse episódio dos espias, dia 9 de Av. Vou falar da Primeira Guerra Mundial,
que praticamente a Segunda Guerra também ela é uma extensão, né? Houve é uma consequência, houve só um período de paz, depois, né? Agora, o primeiro trem que saiu para Auschwitz, 9 de Av. A expulsão dos judeus da Espanha, dia 9 de Av, foi assinado pelos reis católicos, Fernando e Isabel. Coincidência? Disciplina sobre nós. O que aconteceu ali com os Meraglim, os espias, nos mostra a grande responsabilidade que os líderes têm em relação ao povo, como exercem influências, né? E podem assim, como causar bênção, pode causar maldição. Eu como líder não quero causar bênção, né? Nós queremos causar bênçãos às pessoas. Eu quero ser um canal de bênção para vocês, e não de maldição. Então por isso eu vou colocar o meu chamado acima de tudo, para jamais ser enganado pela minha lógica, jamais ser enganado por nada que possa causar um desastre, não só para a minha vida, mas para a vida de vocês e para a vida de todos aqueles que são influenciados pela liderança. O Mordecai ontem, muito interessante, ele fez uma colocação muito interessante da colher e do imã, né? Ele falou que você põe uma colher no imã, você imanta a colher. Daí quando você coloca a colher imantada perto das outras colheres, ela vai exercer atração ali, certo? Só que aquilo é temporário. Eu preciso ir lá de novo na sua fonte para poder fazer a atração, e sempre está indo na fonte. A liderança ela precisa buscar as coisas na fonte, porque dela mesma aquilo se perde. Se a gente não tiver uma fonte que é o Ruach HaKodesh, que é o Espírito de Deus, se a gente não tiver uma fonte que é a Torá, a gente se perde. E o que aconteceu com os Meraglim? Será que foi excesso de prudência? A partir do momento que foi dada uma responsabilidade para aqueles 12, eles entraram na terra. O plano já estava traçado. Eles não iam ser os juízes que iam falar, vamos ver se a gente vai entrar ou não na terra. Não é verdade? Mas só que eles tomaram isso para eles. Nós vamos decidir se é possível ou não entrar na terra. O plano não é esse. O plano é trazer frutas. O plano é trazer um apoio de fé. O plano é totalmente diferente. Eles tomaram para si algo que não era deles. E quando o homem recebe uma autoridade, muitas vezes ele fica cego. Eu me lembro quando eu congregava numa congregação em São Paulo, e que foi ordenado naquela congregação um auxiliar. Ele era uma bênção, uma pessoa muito boa. E assim, quando ele foi ordenado auxiliar daquela congregação, tinha o líder principal e tinha um auxiliar. Eu era o presidente da congregação, o vice-presidente da congregação. Eu era seminarista ainda. E o que aconteceu? Algumas pessoas vieram para esse recém-auxiliar reclamar do titular. Isso acontece. E o auxiliar
ele começou a tomar as dores daquelas pessoas. E o que aconteceu? Ele se levantou contra aquele que colocou, tentando. Mas a atenção dele era por ele mesmo, parecia que era boa, mas ele estava cego, gente. Podia ter até alguma coisa que o líder principal tinha que mudar. Mas só que ele tomou sobre si algo que não era dele. Vocês estão entendendo? Muitas vezes a responsabilidade chega diante da pessoa e cega a pessoa. Ela esquece de quem colocou ele, quem ungiu ele, quem estava primeiro ali. E as coisas não acontecem no tumulto. Ele pegou sobre si uma responsabilidade que não era dele. E o que aconteceu? Ele ficou sozinho. Porque Deus revelou as coisas na congregação. Eu até creio que ele não fez isso por mal, mas ele foi ingênuo. Não foi responsável, ele tomou sobre si mesmo algo que não era dele. E quando a gente toma algo que não é nosso, que é do outro, o poder de decisão ali não era dele. O poder de decisão era do Eterno. O Eterno já tinha definido. Eles iam ali só para animar o povo, e não para ser como um juiz. Não ser como um juiz. Eles não tinham que passar um relatório dizendo que é impossível. Possível todo mundo sabia que era. O Eterno trabalha no impossível. Eles não tiveram aquilo que é a nossa força, que é a nossa memória, que é a nossa experiência do passado. Eles viram, só que eles não consideraram isso. Eles colocaram em si uma responsabilidade dizendo: nós vamos lá e vamos ver se é fiável ou não. Não importa nada. O importa é o que nós vamos trazer, o que nós vimos. Visão humana. Eles não tiveram uma visão do alto. Todos os espias viram a mesma coisa. Eles estavam juntos, certo? Viram o mesmo povo. Só que uns tiveram uma conclusão, 10 tiveram uma conclusão e 2 tiveram outra conclusão. O que vemos e concluímos determina a nossa conduta. A águia vê por cima, né? Nós temos que olhar a partir dos céus. É exatamente isso que eu tinha anotado aqui, não com essas palavras, né? Não com essas palavras, né? A realidade visível e invisível, a visão da terra e a visão do céu, a visão física e a visão espiritual. Nós temos que olhar com a visão dos céus. Nós temos que olhar como Deus olha, e não como o homem olha. Eles olharam a lógica, a razão. Não dá para entrar. O texto diz, eles falando, que nós somos como gafanhotos. E o Yoshua fala, eles são como pão, para comer, devorar. Nós somos como gafanhotos, uma multidãozinha ali de insetos que as pessoas pisam. Só que a visão do céu é diferente. A visão do céu é diferente. A visão do céu fala: eu vou colocar, eu prometo. Levanto a minha mão. O Eterno falou, as coisas acontecem. Não importa como, vai acontecer. Vai acontecer. Nós temos que ver e escutar com olhos e ouvidos iluminados. O ouvir se relaciona com a fé. O que diz lá Romanos 10, 17? A fé vem por ouvir. E ouvirem a palavra do Eterno.
Nossa fé tem que ser fortificada. Nossa fé tem que ser desenvolvida ao ponto de tudo aquilo que a gente viu e ouviu no passado, tudo aquilo que a gente tem visto hoje, no presente, fortaleça a nossa fé. Fortaleça a nossa fé. Nos dê força eterna, para que a gente possa permanecer. E eles utilizaram a língua para destruir. Provérbios 18, 21. Queria que alguém lesse para mim. Provérbios 18, 21. Tem um finalzinho? Tem. Posso ler hoje? Por favor. 18, 21, né? Uhum. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. A língua. Nós vamos ver duas pronunciações. Um diz que nós somos gafanhotos. E o outro diz que eles são pão. O que vai trazer vida? A incredulidade ou a emuná? Ou a fé? Com a nossa língua, a gente pode destruir. Se a gente for falar mal das outras pessoas, como diz aquele conto judaico, que uma pessoa fala mal da outra pessoa e vai para o rabino, ele está arrependido, e o rabino manda ele pegar as penas do travesseiro e jogar no vento, e depois ir atrás das penas. Daí ele fala que é impossível. E ele conta que isso aí é uma analogia. Uma vez que a gente utiliza a boca para maldição, é muito difícil voltar atrás. Mesmo que a gente pede desculpa, mesmo que a gente peça desculpa, mesmo que a gente se arrependa, o que foi dito, é difícil voltar atrás. Consertar, você pode se arrepender, mas para consertar é difícil. Agora, com a boca se abençoa. Com a boca vem a revelação do Eterno. Com a boca vem as bênçãos. Não é possível que com a mesma planta dar dois tipos de frutos. Se é laranja, vai dar laranja. Se é mexerica, vai dar mexerica. É impossível uma fonte de água jorrar água pura e água amarga, como diz as Escrituras. A nossa boca deve ser um canal de bênção sempre. Canal de bênção sempre. Porque isso vai trazer crescimento para as pessoas.